Aline, o que é que vai ser ainda deste caso para terminarmos para encerrarmos o tema? Não vai ser solucionado tão cedo, pelos vistos. Ainda faltam mais de 3 milhões de documentos virem à tona. Não sabemos o que é que eles contêm, não sabemos quantos nomes mais virão à baila. E quantos serão rasurados? Se alguns já foram destruídos? Nem sequer se sabe isso. Pois, também não se sabe realmente as redes que estão aqui implicadas e que, pelos vistos, não estão só nos Estados Unidos, estão em todas as partes do mundo, é o globo inteiro. Portanto, é de facto um problema da humanidade, não é só do Ocidente e não é só dos Estados Unidos. No caso da Rita Matias, já disse que o Chega há de apresentar iniciativas legislativas para precisamente perceber quais são as ligações de Portugal ao caso EPSI. Exatamente. André Ventura ainda não se pronunciou no sentido de explicitar quais são as iniciativas, mas neste momento está a estudar diante do leque de possibilidades parlamentares e também do que está a acontecer. Se calhar não faz sentido estar a começar uma comissão parlamentar de inquérito quando há várias outras a decorrer, mas dentro dos instrumentos possíveis... Mas com que objetivo? Porque para já as referências que eu tenho visto a Portugal, elas não são particularmente graves. E os próprios negam qualquer... No caso de Luís Amado, considerou absurda e que não há qualquer ligação. Ainda assim, ao Elvis Presley e a Marilyn Monroe. Sim, há referências que ainda assim vale a pena perceber, porque dentro destas redes de contactos sabemos que há associações, há movimentos, há grupos que também vêm a Portugal. Portugal é mencionado. Vale a pena só tentar perceber se temos algum português, nomeadamente, que tenha estado a desempenhar cargos públicos durante aquele período, que esteve envolvido. É meramente no sentido de apurar e de mostrar também uma posição. Este caso é repugnante e, portanto, como decisores políticos, o que é que podemos fazer? A par das iniciativas legislativas de proteção de menores, de combate ao abuso sexual, etc., etc., que é do nosso trabalho do dia-a-dia, neste caso em concreto. Resta perceber se há ligações ou não. Ainda há pouco alguém dizia aqui, precisamente no NAU, que havemos de andar a discutir este tema durante os próximos anos. Vamos mudar de assunto, vamos falar do debate quinzenal e dos apoios que se desenham para as vítimas e estragos da tempestade. Aline, vou começar neste tema também por si. Fez o Governo tudo aquilo que podia ter feito e fê-lo como deve ser? Era impossível responder de outra forma, tendo em conta a magnitude do desastre? Não, isso era impossível de fazer tudo bem. Ainda por cima, com esta magnitude. Teve coisas que fez bem, teve coisas que fez mal. Obviamente, eu gostava de destacar aqui o trabalho da Ministra Graça Carvalho, que não tem sido... A Ministra do Ambiente. Sim, Ministra do Ambiente, que não tem sido, acho que, devidamente louvada. As Forças Armadas também estiveram... Foi quem saiu melhor do Governo na resposta dada, da forma como esteve no terreno? Foi extraordinária. Enquanto que uma parte do Governo, não, aliás, que é uma das partes, digamos assim, más, que não foi uma coordenação, houve uma falta de coordenação das entidades no terreno. Aliás, houve atrasos no restabelecimento da eletricidade na comunicação, ainda temos, infelizmente, 9 mil pessoas, mas estas coisas não se fazem, infelizmente, não se fazem numa semana, ainda por cima com o estado em que está. Já passou quase um mês. Não, ainda não passou um mês, mas infelizmente o estrago foi de tal ordem que não tem sido... Na próxima semana passam 4 semanas. Pois, para a próxima semana, mas ainda não passou um mês. De qualquer forma, podia ter sido muito pior. Por exemplo, houve contenção das águas nas cheias da Aguieira. Isso ajudou que aquilo que aconteceu com o Mondego não fosse ainda pior. Portanto, infelizmente tivemos 19 vítimas, esperemos que não haja mais, mas também, por outro lado, com todo o trabalho que houve, realmente não se atingiram mais vítimas, felizmente, porque o estado em que este comboio de tempestades deixou o país foi, de facto, inacreditável e completamente inesperado. E só para lembrar, por exemplo... Talvez já não se recordem, mas em 2018 tivemos o furacão Leslie, que foi inacreditável exatamente para a mesma zona. Mas muito mais localizado. Muito mais localizado. E com muitos estragos, é verdade. Muitos estragos, aliás, eu tenho aqui, causou estragos na ordem dos 120 milhões a nível de prejuízo, portanto, muito inferior. Aqui já andamos a falar de 3.500 milhões. Exatamente. Aliás, até já a nível internacional dizem que devem passar aos 5,2 mil milhões, exatamente devido a fontes, enfim, internacionais
para todos os efeitos, só para se perceber, a própria zona entre a Figueira da Foz e Coimbra ficou muito devastada com o Leslie. E não há comparação com o que se passa neste momento. Portanto, penso que dentro do que é possível, e mesmo a nível de agilização de verbas, por exemplo, o Governo estava a dizer que iriam... Já iremos falar sobre o plano que há de ser anunciado amanhã. Rita, o Primeiro-Ministro terminou o debate de hoje a perguntar se alguma vez haverá uma catástrofe em que corra tudo bem. O Chega hoje não foi excessivo nas críticas que fez a Luís Montenegro, na forma como o Governo respondeu a tudo isto? Não foi excessivo, tanto que as críticas foram transversais a todas as bancadas. Pode mudar o tom, pode mudar a forma de fazer a questão, mas as críticas estavam lá todas e eram as mesmas. Portanto, realmente, aquilo acho que assistimos hoje foi uma profunda falta de humildade do Primeiro-Ministro, mas também da bancada do Partido Social Democrata. E acaba por ser curioso, porque há aquele ditado de se queres ver um vilão, dá-lhe um pau para a mão. Eu ainda me recordo do Partido Social Democrata. Quem é o vilão? Neste caso, o Partido Social Democrata. Falta de humildade. Recordo-me da maioria absoluta do Partido Socialista e da constante acusação de arrogância, de falta de diálogo, de falta de humildade, de perceber quando erravam, noutras circunstâncias, nomeadamente na pandemia e outros temas que aconteceram à data, e agora, de repente, quem os viu nem reconhecia os mesmos deputados que há 3, 4 anos se queixavam da arrogância do Partido Socialista. Portanto, estavam ali num pedestal, como se de repente não se pudesse questionar absolutamente nada. Aliás, como se nem fosse papel do Parlamento fazer questões ao Governo e escrutinar a ação do Governo nesta matéria, que falhou, que não correu bem. E não correu bem, sobretudo, para as vidas que foram impactadas. Nos primeiros 5 dias de catástrofes, a ação do Governo foi absolutamente descoordenada. Não víamos o Primeiro-Ministro presente a dar a cara. Não víamos os ministros fundamentais, aliás, os que víamos, como, por exemplo, a Ministra da Administração Interna, dizia coisas absurdas como temos que apurar responsabilidades coletivamente e fazer aprendizagens coletivas. Logo no dia seguinte à tragédia, o Primeiro-Ministro esteve em Coimbra. Mas de forma pouco significativa, sem explicar como é que iriam ser os apoios. Aliás, contradiziam-se naquilo que seriam os apoios. Depois tínhamos o Ministro da Coesão Territorial porque a também dizer tinha acabado de acontecer e ainda não estava feita uma avaliação total dos estragos. Certamente, mas uma coisa é que o cidadão comum pode não ter acesso à informação, mas o Governo conseguia antecipar com alguns dias que estas catástrofes e a forma como estes temporais iriam atingir o continente iriam ser de forma muito mais intensa do que catástrofes anteriores. E o Governo já tinha falhado anteriormente. Aliás, nós tivemos com agricultores que ainda não receberam aquilo que deveriam ter recebido de apoios de compensação pela depressão Martim, que foi o ano passado. Nós sabemos que há mais de 60% dos apoios em relação aos fogos do verão anterior, aliás, 2025, que ainda não foram atribuídos. Portanto, este Governo tem deixado a desejar nestas matérias. E nesta ação em concreto, estar ali naquela postura de que não podem ser criticados em absolutamente nada, de repente sabemos que o Governo decretou 66 concelhos em estado de calamidade, mas deixou de fora outros concelhos onde coisas absurdas aconteceram, como por exemplo a Ruta dos Vinhos. Que não iam ser integrados no estado de calamidade, mas obviamente que esses custos, esses prejuízos, iriam ser pagos pelo Pois, Estado. mas agora o Primeiro-Ministro tem que ver casos concretos. A Ruta dos Vinhos, nós temos pessoas em que as suas casas foram completamente abatidas. Isto são casos reais, factuais, pessoas que estão identificadas e que deram o seu testemunho. Estas pessoas neste momento... Eu conheço o caso de uma aldeia em particular, Lapão. Não têm como pedir moratórias ao banco para não estarem a pagar uma prestação de uma casa onde não estão a habitar, onde estão neste momento com novos arrendamentos para poder viver e neste momento têm que estar a pagar 2 rendas, a do banco e a da casa onde estão, porque ficaram sem condições de habitação na sua casa. E, portanto, porquê? Por uma decisão administrativa que não decretou o estado de calamidade. Portanto, há pessoas neste momento que já têm a possibilidade no banco pedir para não estar a pagar neste momento a habitação porque estão sem acesso à mesma. E temo que o Governo não resolve esses problemas em particular, porque também era difícil dar, de facto, resposta a tudo o que tem acontecido. Mas para quem neste momento está sem acesso à sua casa é desesperante, é tempo a mais. E é isto que é a questão. E o Primeiro-Ministro só tinha que dizer assim, olha, é verdade, não correu tão bem quanto eu queria. Esta era a postura que lhe ficava bem. A Joana tende a concordar com a Rita nesta análise, ou era de facto fazer melhor nestas circunstâncias tão difíceis? Concordo.
O Governo andou completamente desbaratinado nos primeiros dias da tempestade, falhou na prevenção. Nós vemos a diferença brutal que foi a questão das cheias com a questão das tempestades. Nós vimos o que é uma intervenção preventiva da Proteção Civil na questão das cheias, que é uma avaliação rigorosa de quem é que é preciso deslocar, quais são as áreas potencialmente afetadas, qual é a dimensão e a gravidade, a brutalidade do impacto e, se for preciso deslocar-se 3 mil pessoas, como aconteceu em Coimbra, desloca-se e vai-se avisando as pessoas à medida que as coisas vão evoluindo. O que aconteceu, uma tempestade de vento, é algo súbito, imediato, muito impactante. E nas cheias dos rios é possível ir acompanhando. O IPMA tinha feito avisos e o Governo claramente não os levou a sério. Na manhã seguinte, não havia nenhum Governo em prontidão, como Luís Montenegro disse hoje. A Ministra da Administração Interna e o seu braço direito estavam numa cerimónia oficial, o Comandante da Proteção Civil estava numa visita de estudo em Bruxelas, tudo coisas perfeitamente legítimas. O Ministro da Administração, o Ministro Leitão Amaro, estava no Parlamento a falar sobre a Lusa, na manhã seguinte à tempestade. Portanto, não havia Governo nenhum em prontidão nenhuma. Tiveram que entrar em prontidão depois, quando se aperceberam das coisas, e hoje era o dia de assumir que houve coisas que correram mal. E o Governo entrou a dizer que correu tudo bem e mais, nunca correu tão bem. Que é uma coisa que até chega a ser um desrespeito para com as pessoas cujo pelo menos os danos podiam ter sido evitados, pelo menos na comunicação, que falhou, na prevenção, na capacidade de transmitir a verdadeira dimensão. Então o que é que leva o Governo a exagerar nessa... Não é inédito. Nós temos um Governo que falhou no apagão, falhou nos incêndios, é um Governo que não está tecnicamente preparado para lidar com isto. Pode acontecer, há coisas que falham, o que é estranho é não assumir falhanços. Quer dizer que correu tudo bem, que há assim umas coisas pontuais que correram mal. Então, se correu tudo bem, porque é que a Ministra da Administração Interna se demitiu? É que nós passamos por um debate com o Primeiro-Ministro em que cai um Ministro da Administração Interna no meio de uma calamidade, mas correu tudo bem. Há aqui qualquer coisa que está a falhar, não é? Quer dizer, pelo menos dizer, não, correu mal isto, isto e isto, que temos que melhorar desta forma. Mas, além disso, foram matérias que nós até já tivemos aqui a oportunidade de debater. O Governo depois acertou o passo e acho que depois, então, começou a trazer coordenação para o terreno que não tinha tido uma primeira fase. A desilusão total veio com a questão dos apoios. Suspender a suspensão ou retirar a suspensão de portagens nas zonas afetadas é mesquinho. É mesquinho. Dizer agora acabou. Já passou a calamidade, agora volta-se a pagar portagens. Quando há voluntários que continuam a deslocar-se para estas zonas... Há pessoas que estão a deslocar todos os fins de semana, todos os dias para a zona de Leiria. A posição dos autarcas de Leiria, eles próprios a quererem pagar as portagens, acaba por deixar mal o Governo nesta fotografia. Estão a deslocar-se por 1001 razões. É mesquinho isso. Tal como querer impor um layoff de 2/3 para as pessoas que vão ficar, para as empresas que vão ter que, pelo menos, suspender atividade. Trabalhadores, sobretudo em áreas fabris, que além do seu salário base, costumam ganhar horas extraordinárias, subsídios de turnos, caso seja caso disso, subsídio de alimentação, etc. Nada disso é contemplado no layoff e, em cima disso, vão ter um corte de 1/3 do seu salário. Em cima de uma calamidade. Nós estamos a falar de, neste momento, talvez 1000 pessoas, provavelmente vai crescer para poucos milhares de pessoas. E o Governo, que primeiro disse que lhes ia pagar a 100%, nem sequer é o Governo que paga tudo, já agora cortou para 2/3 do salário. Acha que vamos precisar de um orçamento retificativo, Joana Mortágua? Não sei, o próprio Governo diz que não. Bom, tem diferentes opiniões. O próprio Governo, sim, é verdade. O Ministro das Finanças dizer umas coisas, outros dizerem outras. Portanto, o Governo, uma vez mais, na sua incapacidade de comunicação, que já vai sendo típica. Acho que o Governo tem que ser claro sobre isso, mas isso implica também ser claro sobre apoios. Uma coisa é certa, não é com estes apoios que o Governo agora disse que ia dar, não é para isso que é preciso um orçamento retificativo. Veremos se o PT, RR, PT... Vamos conhecer amanhã. Já agora, não viria mal ao mundo se arranjassem um nome que facilitasse às pessoas
fiscalizar, não é um bom nome. fiscalizar aquele fundo, porque isto parece que foi feito de propósito para haver uma confusão entre o que são verbas europeias e o que são verbas nacionais. É confuso. Aline, com que nome batizaria este plano do Governo? Tem que perguntar à Joana, ela é que tem problemas com os nomes. O PT 2020, o PT 2030, o PTRR, alguém dizia com muita piada, como é que se diz bazuca em alemão? Porque é ir à procura dos nomes dos fundos europeus, é o menor dos nossos problemas. Eu acho que é mais importante o dinheiro e aquilo que se vai fazer do que propriamente os nomes. É o menor dos nossos problemas. Aqui a questão principal é, este governo já anunciou vários apoios em que depois voltou atrás. Seja o layoff a 100%, que depois recuou para 2/3, segundo aquilo que está no Código de Trabalho, seja na questão das portagens, que rapidamente veio retirar aquilo que tinha dado, e, portanto, estes já para não dizer agora... que os que não retirou são manifestamente insuficientes. Eu pergunto como é que 10 mil euros permitem que alguém reconstrua uma casa que ficou sem telhado, ou que foi abatida com as chuvas e com as cheias. Pergunto-me o que é que a pessoa faz com isso. Escolhe o quê? Escolhe as janelas? É insuficiente, e há esta chão. E há outras questões. Há pessoas, estava agora a ler as notícias, há pessoas em Vieira de Leiria a receber faturas de eletricidade astronómicas, quando estão há 15 dias sem luz. Quer dizer, e isso não faz qualquer sentido, como é óbvio. Rita Matias, o que é que espera que o plano que vai ser conhecido amanhã seja de facto, ou o que ele deve ser para si? Olha, que seja mais concreto e, acima de tudo, mais generoso, porque todas as propostas que nós vimos em cima da mesa eram manifestamente curtas para as necessidades reais de quem está no terreno. Portanto, há pouco perguntava-me por empatia. Espero que este governo comece a ser mais empático com as pessoas que estão a sofrer, que são muitas. Faltou isso também do lado do governo para si? Sem dúvida, sem dúvida. Não conseguiram evitar a consequência de morrer. Empatia não é só ir ao terreno, fazer números e aparecermos com coletes da Proteção Civil para mostrar que estamos lá. Empatia também é ter uma atitude humilde, e o Primeiro-Ministro devia ter começado por dizer: portugueses, desculpem, porque não consegui chegar a todos. Era aquilo que lhe competia hoje. E à oposição também. Olha, desculpem, não consegui estar num debate quinzenal mais cedo, não vos tenho ouvido, há críticas, há coisas que nós podemos melhorar. Sim, o Ciresp falhou, porque nós temos António Leitão Amar a dizer que o Ciresp falhou no dia 11 de fevereiro e hoje tivemos o Primeiro-Ministro a dizer que o Ciresp não falhou coisa nenhuma e que ninguém pode dizer que o Ciresp falhou porque não falhou. Quer dizer, uma vez mais, um governo em contradição. Portanto, a humildade é uma característica que um político deve ter, uma virtude que um político deve ter, e Luís Montenegro mostrou que não tem, e o Partido Social Democrata está aí pelo mesmo caminho, e isso é uma pena. Eu sei que hoje estamos numa noite de concordância de Rita Matias e Joana Mortágua, inédito. O que é raro, se não inédito. Quão má não tem que ser esta atitude do governo. Agora deixa-me só acrescentar uma coisa a este propósito, que é uma nota pessoal. Eu fiz parte de equipas... Para concluir, Joana. De equipas de voluntários, por causa desta história de se o governo consegue chegar a todos os telhados ou não. Foi isso que eu fiz enquanto voluntária, foi montar telhas em telhados, porque de facto é difícil haver gente com disponibilidade para isso. O governo não consegue chegar a todos os telhados. Agora, é absurdo porque é que o governo não montou ele próprio centrais de distribuição de materiais de construção e deixou as pessoas à mercê da disponibilidade. As autarquias foram-se, eu estive no terreno também, as autarquias foram-se organizando nesse sentido. As autarquias foram-se organizando, mas neste momento, também mediante os recursos que têm, neste momento tinha que haver uma capacidade... Civil, tinha elementos do Exército, tinha também bombeiros e elementos da Guarda Nacional Republicana. Não, é? Mas a colocarem as telhas e as lonas estou a falar do trabalho, no mercado nas aldeias que ficaram afetadas. Nós reparámos em muitos sítios onde, de facto, estava a chegar ajuda, e a ajuda chegou. Quando eu digo ajuda, estou a falar de bens de primeira necessidade. O Exército não chega a todo lado, a Proteção Civil não chega a todo lado. O que faltava, sobretudo, materiais de construção. Telhas, lonas, aquilo que é essencial para reconstruir o telhado. Faltava, por exemplo, refeições quentes para as populações que durante ali uma semana tiveram, não sei, em termos nutricionais, de facto, uma alimentação muito fraca naqueles primeiros dias, com santos, com conservas e por aí fora. Rita, Joana, Aline, obrigado às três. Voltamos a ver-nos na próxima semana.